Nós vamos começar hoje o estudo da nossa 7ª classe gramatical, que é o verbo. Estamos agora no fim, quase terminando a morfologia. Nós havíamos combinado que a gente ia parar no verbo, depois a gente tem 2 classes relacionais que vamos estudar mais à frente, e tem interjeição, que seria uma classe independente. Nós estamos aí no nosso 2º teste de existência, e essa é uma matéria que depende um pouquinho do esforço de vocês. Mas não adianta ficar nervoso. Um bom aluno, um bom candidato, sabe conjugar verbo. Então vamos tranquilo. O que seria o verbo? O conceito do verbo. Ora, tem gente que acha que verbo é aquilo que termina com R, mas não é bem por aí. Afinal de contas, Jurandir, catéter, caráter terminam em R, mas não são verbos. De fato, a forma básica do verbo tem a desinência R, tem a terminação R, mas isso não é o suficiente para classificar e considerar uma palavra verbo. Vamos ver lá. Conceito de verbo. Palavra que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza. Também não é só por aí. De fato, desde o início do curso, a gente havia combinado. Joãozinho chegou uma ação realizada pelo sujeito, lembram disso? Pois é, o verbo ele vai determinar uma ação realizada ou sofrida pelo sujeito. Eu fiz a prova foi feita por mim. Um estado, João está feliz, ele não realiza a ação de feliz, mas é o estado em que João se encontra. Um fenômeno da natureza, choveu, trovejou, relampejou. É engraçado porque a gramática distingue a ação de fenômeno da natureza e nós vamos trabalhar e entender por que ela faz isso. Será que o verbo flexiona? Ora, a grande dificuldade do verbo está basicamente aí. O verbo é a classe de palavras no português que mais sofre flexão. Nós vamos ver que o verbo flexiona em número, singular e plural. Cantei, singular, cantamos, plural. Flexiona em pessoa. Eu cantei, primeira pessoa, tu cantaste, segunda pessoa. Flexiona em modo. Eu canto, indicativo, modo da certeza que eu cante, subjuntivo, modo da possibilidade. Tempo, passado, presente e futuro. Eu cheguei ontem, eu chego hoje, eu chegarei amanhã. E voz. Voz nós vamos trabalhar muito, porque cai muito em prova. Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Eu fiz a prova, ativa, a prova foi feita, passiva. E ela se vestiu, por exemplo, voz reflexiva. Vamos trabalhar mais à frente. Ficou faltando a função. Nós havíamos combinado que íamos trabalhar com conceito, com flexão e dar uma pisadinha lá na sintaxe trabalhando com a função. Ora, nós temos 2 funções básicas. O verbo pode ser núcleo ou pode não ter função. Vocês já sabem disso. Lembra quando a gente começou a análise das estruturas, a análise das frases que a gente trabalhava com isso? Pegava o verbo, fazia um corte. Parte verbal, parte não verbal. Sujeito, predicado. Predicado, parte verbal. Sujeito, parte não verbal. Vamos costurando os conhecimentos, porque o português é cada dia um pouquinho. Nós vamos agregando e construindo um conhecimentozão, se é que existe essa palavra. Pois é, então vamos pensar aí. Lembra quando a gente pegava o verbo, eu dizia, se o verbo for de ação, ele é núcleo. Se o verbo não for de ação, ele indicar um estado, ele é verbo de ligação. E elemento de ligação no português não exerce função sintática. É isso. Eu disse para vocês que as 2 funções são, ou eles são núcleos, ou eles indicam uma informação importante, são significativos, ou eles não têm função estrutural na frase. Eu imagino, e até existem muitos gramaticistas hoje que já vão trilhando um outro caminho. Tem gramaticista até que defende que todos os verbos são núcleos do predicado. Mas nós vamos no ensino tradicional e eu espero que até essa mudança ocorrer, você já esteja aí empregado no seu cargo. Então vamos ver lá. Os verbos são divididos em ação, fenômenos da natureza e verbos de estado. Eu fico pensando, se você for pensar direitinho, fenômeno da natureza é uma ação. Por que será que a gramática distingue em 2 grupos? Ora, chover é uma ação, trovejar é uma ação, relampejar, nevar e assim por diante. Imaginem só, quando eu falo Joãozinho chegou é um verbo de ação. Choveu muito ontem, choveu teoricamente também seria uma ação. Acontece que a gramática desmembra esses 2 verbos em 2 conceitos, em 2 grupos diferentes pelo seguinte. Os verbos de ação, eles são em geral verbos pessoais, enquanto os fenômenos da natureza não. Vamos entender aqui primeiro. O que acontece? Os verbos de ação e de fenômeno da natureza, eles são significativos.
O que significa isso? Quando eu falo, Joãozinho fez a prova, eu estou dizendo que fez. É uma ação realizada, que esse verbo é importante, ele é significativo, ele traz um conceito para a frase, portanto, ele é núcleo. Quando eu falo choveu muito, choveu é um fenômeno da natureza, é um verbo importante, traz um conceito para a frase, portanto, ele é significativo, portanto, ele é núcleo. Do lado disso aí, nós temos os verbos que indicam estado. Eu não vou entrar nisso com muito cuidado agora. Não estou esquecendo. Nós vamos trabalhar com isso com mais propriedade lá no predicativo. Os verbos de estado, eles não indicam uma ação realizada nem sofrida pelo sujeito, mas o estado em que o sujeito se encontra. Estou feliz, ele é legal, estou satisfeita. Esses verbos não indicam uma ação realizada pelo sujeito nem sofrida. Eles são considerados verbos de estado. Se eles são verbos de estado, eles têm o papel de ligar uma característica ao seu sujeito. João é legal, é um verbo de ligação, legal é característica de João. João está satisfeito, está um verbo de ligação que liga a característica ao João. Pois é, elemento de ligação não exerce função sintática. Então a primeira coisa que você tem que saber, os verbos são divididos em dois grupos. Significativos, aqueles que têm significado, que têm conceito, que trazem uma informação importante, portanto são núcleos, e os verbos de estado, que são considerados de ligação, não têm função, portanto apenas ligam uma característica ao seu sujeito. Dentro dos verbos significativos, a gente tem os verbos de ação e os de fenômenos da natureza. Essa divisão se dá na gramática por um fator. Em geral, os verbos, eles são pessoais, ou seja, tem um sujeito responsável por sua flexão. Quando eu falo ele chegou, eles chegaram, se ele é sujeito do verbo, ele é um verbo pessoal. A maior parte dos verbos no português é pessoal. A maior parte não tem sujeito. Pensando assim, a gramática diferencia os verbos de ação, que teoricamente são os pessoais, os que têm sujeito, dos verbos de fenômenos da natureza, que são considerados verbos impessoais. Quando eu falo choveu, ninguém é responsável pela ação de chover. Portanto, esse verbo não tem sujeito, não tem pessoa, é impessoal, não vai sofrer flexão. Ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Verbo de ação, em geral, com sujeito. Flexiona de acordo com o sujeito. Verbo de fenômeno da natureza, impessoal, não tem sujeito, terceira pessoa do singular sempre. Alguém vai me falar, professora, mas eu já vi dizer choveram aplausos, trovejaram insultos, tudo bem. Mas nesses contextos, esses verbos não são impessoais. Lógico, eles não são fenômenos da natureza. Trovejaram insultos, isso aí está sendo usado no sentido metafórico, conotativo, não é fenômeno da natureza, e os insultos realizaram a ação de chover. Existem outros verbos impessoais, mais à frente nós vamos trabalhar com eles. Nós vamos fazer um esqueminha agora, só para a gente entender essas flexões desse verbo. Vamos pensar. Primeira flexão seria de modo. Nós temos o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. A flexão de modo tem a ver com a intenção do falante na hora de elaborar uma frase. Se eu quiser denotar uma certeza, um fato assertivo, uma informação categórica, eu vou usar o indicativo. Falo com você mais tarde, chegarei cedo hoje, chego todos os dias às 7. Eu estou trabalhando com informações certas. Dessa forma, uso o indicativo. O subjuntivo seria o modo usado para indicar uma possibilidade, uma hipótese, uma dúvida, uma incerteza. Por exemplo, espero que você seja feliz. Eu até tenho certeza que eu espero, por isso que eu usei o verbo esperar no indicativo. Mas se você vai ser feliz ou não, eu não sei. Isso é uma expectativa, é uma possibilidade. É até um desejo, mas eu não tenho certeza. Espero que você seja feliz, seja estar no modo da possibilidade. Quando eu digo também, espero que você tenha tido muito sucesso. Tenha tido também é o modo da possibilidade. Existe um terceiro modo que é o modo do imperativo, é o modo da ordem, quando eu falo, cale a boca. Nessa construção, a minha intenção é te direcionar, agir de determinada forma. Tudo bem, os modos têm a ver com a intenção. Agora, dentro do modo, a gente tem a flexão de tempo. Nós temos o presente, o pretérito e o futuro do indicativo. Nós temos o presente, o pretérito e o futuro do subjuntivo. Vamos trabalhar com essas noções de
presente, pretérito, tudo bonitinho, mas daqui um cadiquinho. Até agora eu quero que vocês saibam. Dentro da certeza, eu posso indicar uma certeza no passado, uma certeza no presente, uma certeza no futuro. Cheguei cedo ontem, chego cedo hoje, chegarei cedo amanhã. Ora, por isso eu tenho o presente do indicativo, o pretérito do indicativo e o futuro do indicativo. No subjuntivo é a mesma coisa. Espero que você seja feliz no presente, denotando o futuro. Vamos mexer mais à frente. Se eu tivesse levado isso, é engraçado, tivesse levado, seria pretérito. Vamos discutir também, tempo simples, tempo composto mais à frente. Quando eu ganhar na cena, futuro. Ora, então preste atenção. Espero que você seja feliz, presente. Se ele me amar, passado. Quando ele me amar, futuro. Noção de presente, passado e futuro dentro do modo da possibilidade. O imperativo, ele não vai ter essa noção de tempo. O imperativo, ele vai ter a divisão em afirmativo e negativo. Como assim, professor? É o seguinte, o imperativo é o modo da ordem. E você dá ordem na hora, no momento da enunciação. Ninguém dá ordem para ontem ou para amanhã. Se eu virar para você e falasse assim, ó, cale a boca, mandei você calar a boca, esse mandei já vira passado, deixa de ser imperativo. Você só dá ordem na hora da enunciação. Fecha a porta, faça silêncio, esteja atento. Essas construções eu estou indicando um comportamento a ser realizado, eu estou dando uma ordem. Mas você só dá ordem no momento da enunciação. Ou seja, não temos a noção de passado, presente e futuro. Nós temos aí, dentro do imperativo, a ordem afirmativa, fecha a porta, ou a ordem negativa, não fecha a porta. Nós vamos construir com isso mais à frente.